Boa noite, agora sim. Boa noite. Sou uma filha amada de Deus em lutas e vitórias nas áreas da rejeição, da orfandade, da mágoa e do luto. Meu nome é Samanta. Como é lindo, né? Ouvir o testemunho da Jussara. Foi minha facilitadora em 2022, quando eu fiz o 30 Semanas. Eu sou eternamente grata à sua vida, sempre. Pessoas, né? Pessoas estão sempre... falo que pessoas estão inseridas muitas vezes nos nossos traumas e nas nossas mágoas, mas também pessoas nos curam, né? Pessoas que eu vou levar para sempre no meu coração. Mas é uma gratidão e um privilégio estar aqui mais essa noite. Eu, como boa matemática, fiz as contas, e para quem está aqui desde o início, vocês já concluíram 73,33% do programa. Eu gostaria de uma salva de palmas para todos. Eu lembro de alguns rostinhos aqui desde o Esquenta 30, né? Que participaram das 3 palestras e estão conosco. Muitos aqui, como a gente viu, já participou do retiro e muitos vão participar do retiro sábado. Eu sou uma delas, né? E vocês sabem que o ano que eu fiz o 30 Semanas, eu vinha com a Eli, a minha amiga, a gente sentava junto, e depois da 20ª semana, toda semana ela postava uma foto e ela colocava uma música. E ela toda semana colocava a mesma música, que eu vou cantar para vocês. Acredito que aqui a grande maioria conhece, que dizia assim, que ela diz assim: eu não vim até aqui para desistir agora. Eu entendo você se você quiser ir embora. E é do Engenheiros, eu acho que muita gente conhece. E toda semana a Eli postava uma foto e ela marcava, e nós não desistimos, né? E vou pedir hoje para vocês não desistam. Esta reta final, as próximas últimas decisões, as 2 últimas que faltam, são decisões muito difíceis, né? Vai vir ainda muito desafio pela frente. Mas o desafio que eu vou falar para vocês hoje é a escrita das memórias, né? Muitos que já fizeram um retiro já começaram a escrever suas memórias, não sei se já concluíram, e muitos vão começar a escrever as suas memórias. E eu quis cantar essa música para vocês porque eu entendo perfeitamente vocês. Se muitos de vocês olharem para mim hoje e disserem que estão pensando em desistir. Gente, eu vou ser bem sincera, né? Nossa decisão é confessar. Eu quis desistir ontem. Eu não contei isso para o Lão nem para a Sinara, mas lá em janeiro, quando nós fizemos a reunião para decidir, o Lão olhou para mim e falou: Samanta, a semana 22 é tua. E eu rapidamente olhei no calendário, eu não sei se o Lão vai se lembrar disso, e olhei que a semana 22 iria cair no dia 13 de agosto. Dia 13 de agosto, eu pensei na hora, eu não vou estar bem para estar lá. Porque há 2 dias atrás foi Dia dos Pais. Há 2 dias atrás foi aniversário de morte do meu marido. 4 anos, fez no domingo. Para quem não sabe, eu perdi o meu marido há 4 anos, tenho 2 filhos. Então, o Dia dos Pais, para mim, ainda está sendo sempre um desafio. E aí caiu, eu ainda até falei para minha amiga, pelo menos foi bom que caiu tudo no mesmo dia, a pancada veio num dia só, né? Senão eu ia sofrer Dia dos Pais, eu ia sofrer dia 11 de novo, como os outros anos. E eu passei o domingo chorando. E naquele momento que o Lão falou, eu não sei se o Lão vai se lembrar do olhar que eu dei para ele, e eu falei para ele: por que essa semana? E na hora o Espírito Santo falou para mim: é essa semana que eu quero que você esteja lá. Porque é essa semana que eu vou te dar força para estar lá, você não vai desistir. E eu estou aqui, eu chorei o domingo inteiro, a minha amiga viu, a Poli está aqui, eu convidei ela para hoje me assistir. Eu chorei, eu fui para a academia chorando, eu vim para o culto chorando, eu não consegui louvar domingo. A palavra que o Tiago falou domingo foi, eu escutei a palavra, tá? Mas parecia que eu estava amortecida. Mas eu vim, ontem eu fui trabalhar, eu até estava brincando que eu fui desconfigurada e desfigurada, né? Porque eu estava bem aérea, mas eu fui, e hoje até acho que já não estou mais tão inchada, já passou o inchaço de tanto que eu chorei domingo.
Mas eu aprendi que Deus tem uma forma muito particular de trabalhar com cada um de nós. E no meu caso, eu já tive várias provas esse ano de que eu quis desistir de estar aqui e Deus me fez estar aqui. Eu já tive terças-feiras que eu falei para a Sinara, que eu acordei e falei, hoje eu não vou por 30 semanas. E ao longo do dia, uma mandava uma mensagem, não vou poder fazer um Insta, não vou poder fazer as fotos, não vou poder facilitar o grupo. E aquilo me obrigava a vir. E todos os dias, quando eu vou para o meu pequeno grupo e eu vejo a transformação na vida das mulheres do meu grupo, eu agradeço a Deus. Porque da forma que Ele está fazendo, Ele está me obrigando a estar aqui. E eu venho com todo o amor do mundo e eu estou sendo curada a cada terça-feira. Para muitos de vocês, pode ser que sejam 20 semanas, 10 semanas. Para mim, já vai fazer 82 semanas que estou aqui. E eu continuo sendo curada a cada terça-feira. Não quero desanimar vocês não, tá, gente? Que vocês vão precisar ficar aqui tanto tempo. Mas, em nome de Jesus, todo mundo vai ser curado, né? Os 30 semanas não faz o milagre, né? A gente tem que fazer a nossa parte e Deus vai fazer a parte dele. E estar aqui hoje é a parte de vocês. O sair de casa, o pegar o carro, deixar filho, mulher, mãe, marido, casa, deixar os amigos, para estar aqui é uma escolha de vocês. Então, saiba que Deus está muito feliz pela atitude de vocês estarem aqui hoje buscando a cura. Vocês fazem a parte de vocês e Deus faz a parte dele. E quando eu digo que estar aqui não é algo fácil, eu não decorei, que eu não vou ganhar o prêmio da Sinara. Então, até aqui já foram 6 decisões, eu anotei. Nós já precisamos, até aqui na 22ª semana, quando eu digo nós, porque nós estamos fazendo de novo, nós já precisamos admitir que temos problemas, nós já precisamos confiar, que é a fé, né? Confiar sem ver, é ter fé todos os dias. Nós já precisamos entregar tudo nas mãos de Deus. Nós já precisamos e aprendemos a depender de Deus a todo momento. Já aprendemos a obedecer. E que a obediência traz proteção. E quando eu falo sobre a obediência a Deus, eu estou obedecendo a Deus estar aqui hoje. E eu comparo muito o meu relacionamento com Deus com o meu relacionamento com os meus filhos, né? Os meus filhos, nas últimas semanas, eles estão agora com 6 e 8 anos, eles estão me pedindo um videogame. Eles querem um PlayStation. E eu, há muito tempo, estou relutando em dar um PlayStation para os meus filhos. E toda vez que eu digo não para os meus filhos, eu lembro de Deus me dizendo alguns nãos. E por que eu não quero dar um videogame para os meus filhos? Porque eu acho que eles não têm maturidade para ter um videogame. Eu acho que o videogame não vai fazer bem para eles nesse momento. E eu vejo isso muito a minha relação com Deus, porque eu com Deus, eu não sei vocês, mas eu peço coisa para Ele o tempo todo. E eu vejo que é igual aos meus filhos, eles não podem olhar para mim que eles estão me pedindo alguma coisa. Eu até falo, acho que todo mundo aqui brinca, né? Você está achando que eu sou banco? Porque olha para mim e está pedindo. E eu com Deus é a mesma coisa. Eu peço coisa para Ele o tempo todo. Então, algumas vezes eu recebo sim, algumas vezes eu recebo não. E o não de Deus que nos protege. Assim como eu estou tentando proteger meus filhos das telas, não dando videogame, não sei até quando eu vou conseguir, Deus também diz os nossos não, os nãos para a gente, para nos proteger. E nós estamos agora na 6ª decisão, que é confessar. Cadê o Guilherme? Ele vai passar. Você passa para mim? Confessar. Eu vou falar. Eu vou falar e você precisa falar também. Neste ponto aqui, não é só o falar, como vocês vêm já fazendo no compartilhar do grupo toda semana, mas o escrever as suas memórias, né? E ainda vou encorajar vocês depois a ler as suas memórias, e eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu. Eu não tive tanta revelação no escrever como eu tive no ler as minhas memórias para minha confidente. Pode passar para mim? Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Eu vou dizer para vocês, tem coisas que a gente nunca contou para ninguém. Eu acredito que, não sei se é só vocês, mas eu tinha até vergonha de contar algumas coisas, né? Para algumas pessoas, para minha confidente. Tem coisas que a gente não falou nem para a nossa sombra.
Mas agora é a hora de falar. Agora é a hora de você largar o peso, largar a culpa, para seguir em frente mais leve. Né? Porque Deus está aqui para perdoar os nossos pecados, mas a gente precisa confessar. Posso passar? Confessar erros e falhas, a parte 2. Eu acho, gente, que uma das coisas mais difíceis, eu não sei para vocês, mas uma das coisas mais difíceis para mim é admitir que eu erro. Admitir meus erros, admitir que eu sou uma pessoa falha. Né? Eu fiquei refletindo esses dias como eu já me peguei muito no Antigo Testamento, sabe? Com pedra na mão para apedrejar aquele que erra. Mas em muitos momentos da minha vida, eu também já fui apedrejada por escolhas erradas que eu fiz e pelo julgamento das pessoas que estavam perto de mim, que achavam que eu deveria tomar uma decisão e tomei outra. No processo de doença, ao longo dos 7 anos que eu passei com o meu marido, a gente teve que fazer muitas escolhas. De que médico seguir, de que tratamento seguir. E eu sei que, ao longo do tempo, nem todo mundo ficou contente com as nossas decisões. Mas eu queria dizer para vocês hoje, larguem as pedras. Não fiquem mais apostos para apedrejar ninguém, principalmente aqueles que estão tentando acertar. Porque nós, eu digo eu e vocês, nós estamos aqui hoje tentando acertar. Então, que a gente nunca mais pegue pedras para atirar em ninguém. Porque está todo mundo em busca de cura, está todo mundo em busca de restauração. Amém, gente? Vocês. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Desculpa, vou ler de novo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Sabem que buscar a santidade, buscar a perfeição, não é nada fácil, né? É um processo. Mas que a gente nunca desista de sermos pessoas gratas, de sermos pessoas honestas, de sermos pessoas com bom caráter e de fazer o bem. Isso tudo vai fazer parte do nosso processo de crescimento com Cristo. E hoje eu estou aqui encorajando vocês, vou encorajar vocês a escreverem as suas memórias. Por que é tão importante escrever as suas memórias? Eu fiquei pensando que quando eu escrevi, eu relembrei de algumas coisas que às vezes eu pensava em não colocar, porque a Samanta adulta olha para aquela situação e para mim não faz mais diferença aquilo, não faz mais tanto impacto na minha vida. Mas a Samanta criança sofreu com aquilo. Então é muito importante vocês escreverem tudo aquilo que o Espírito Santo trouxer à mente de vocês. Porque às vezes vai acontecer, como aconteceu comigo, de um fato que aconteceu lá na sua infância, você vai conseguir justificar, eu não vou dizer justificar, mas entender o teu comportamento de adulto perante algumas situações. Então, muito provavelmente, porque aconteceu determinadas situações na sua infância, que hoje talvez você não entenda, porque você age ou porque você reage a determinadas situações, mas foi devido àquilo que aconteceu na sua infância. Então, tudo que o Espírito Santo trouxer, você escreva. Então, como serão as suas respostas? A Sinara já falou um pouquinho sobre isso semana passada. Eu vou reforçar. É hora de nos sacrificarmos para ganharmos a tão desejada, sonhada liberdade. É um sacrifício mesmo, tá? Estar lá no sábado, a gente deixa de estar com os filhos, com a família, deixa de descansar. Mas como o Lão e a Sinara falaram, né? Ninguém que fez o retiro se arrependeu. Nós da equipe todos já fizemos e a gente está muito ansioso para fazer novamente. Então, a gente precisa se esforçar um pouquinho, né? Para se libertar de tudo que a gente vem carregando de peso. E vamos lembrar, então, que para cada resposta deve haver 5 informações para uma boa escrita. A primeira delas, a pessoa. Como eu disse antes, existe sempre uma pessoa que vai estar envolvida no teu trauma, nas tuas dificuldades, né? Mas através de pessoas também vem a cura.
Então, o exemplo que a gente tem ali na apostila é a pessoa. Aqui o exemplo é minha mãe. A segunda informação, o fato. Minha mãe me batia quase todos os dias. A terceira informação, o efeito. Minha mãe me batia quase todos os dias, e isso me deixava com raiva dela. A quarta informação, o dano. Aqui, nós precisamos avaliar quais dos seus instintos básicos foram agredidos. O social, que é se você sofreu com relacionamentos destrutivos, calúnias ou fofocas. Segurança, se a sua segurança, se a sua integridade física foi ameaçada, se você enfrentou perdas financeiras ou materiais. Ou sexual, se você foi vítima de relacionamentos abusivos, ou se a sua intimidade e confiança foram prejudicadas ou violadas. Então, vamos dar o exemplo aqui que está ali na apostila, né? Minha mãe me batia quase todos os dias, e isso me deixava com raiva dela. Quando isso acontecia, eu ficava com marcas pelo corpo e sentia vergonha das pessoas. A quinta informação é a minha parte. O exemplo. Minha mãe me batia quase todos os dias e isso me deixava com raiva dela. Quando isso acontecia, eu ficava com marcas pelo corpo e sentia vergonha das pessoas. Sei que, na maioria das vezes, o meu comportamento era de um menino mimado. E, para chamar a atenção de todos, eu não tinha cuidado com as coisas. E, às vezes, quebrava. Esse é um exemplo, né? E, enquanto eu estudava sobre isso, eu relembrei sobre quando eu li as minhas memórias. Eu fui para o retiro, eu escrevi as minhas memórias, a Mari Vada era minha confidente, a Mari que testemunhou aqui semana passada. E quando eu li as minhas memórias para a Mari, foi incrível, assim. Sabe quando parece que a gente acende aquela lâmpadazinha na cabeça, né? Uma ideia. E aí eu entendi, eu sempre fui muito perfeccionista. E aí eu lembro que, se eu não me engano, na semana 11, eu lembro que o perfeccionismo, eu descobri, é uma raiz de rejeição. E lendo as minhas memórias, eu descobri que o meu perfeccionismo era uma raiz de rejeição do meu pai comigo. E é engraçado, porque quando eu vim para o programa, o meu foco era Deus. Eu fiquei no grupo da mágoa, da Jussara, e eu questionava Deus a todo momento, porque eu tinha perdido meu marido, porque eu nunca tinha feito nada de errado, porque eu sempre tinha vivido minha vida certa. Ninguém nunca fez isso, né, gente? Ficar murmurando, murmurando. Toda vez que acontecia alguma coisa na minha vida que não estava planejado, depois da morte dele, estava eu lá murmurando para Deus. Que se meu marido estivesse aqui, isso não estava acontecendo. Que se meu marido estivesse aqui, eu não estava precisando resolver isso sozinha. E toda vez que algo acontecia, eu reclamava para Deus. E você sabe que eu aprendi que quando a gente reclama para Deus, a gente está mandando um recadinho assim para Ele. Deus, tu está errando comigo. Deus, você não sabe o que você está fazendo. Esse livro da vida aqui que você está lendo para mim não é meu, não. Isso aqui está errado. Deus, eu não aguento mais. Quantas vezes eu falei, eu não aguento mais? Muitas vezes. Mas vocês sabem que Deus sabe melhor da nossa capacidade do que nós mesmos. Deus não se esquece da capacidade que Ele colocou em nós. Nós esquecemos da nossa capacidade, mas Deus não. Porque foi Ele que escreveu os meus dias. Foi Ele que escreveu os seus dias. Ele sabe da tua capacidade. Então, quando eu fui ler as minhas memórias, eu fiquei muito impactada. Porque, para mim, meu problema era com Deus e com a minha mãe. Sabe aquelas perguntas de reflexão que tem na apostila? Toda lição quase tem uma pergunta de reflexão, uma pergunta facilitadora, que, como diz tem uma mulher no meu grupo que ela fala assim, que a pergunta facilitadora, que não facilita em nada a vida da gente, como ela diz toda semana. Mas eu dizia, era Deus e minha mãe, Deus e minha mãe. E aí, quando eu fui ler minhas memórias, olha meu pai aí. Eu, a vida inteira, passei... Diferente da Sinara, que foi adotada e acolhida, quem estava aqui semana passada ouviu o testemunho da Sinara, eu sou a filha que era filha, mas era tratada como adotada. O meu pai, lá
no início do casamento deles, a minha mãe teve eu sou a irmã do meio. Então, a minha mãe teve a minha irmã mais velha. O meu pai desconfiou que a minha mãe tinha traído ele. E eu nasci. Vem a Samanta, de 7 meses e meio. Né? O meu pai já estava desconfiado, a pessoa nasce prematura e nasce diferente. Eu tenho olhos castanhos, as minhas 2 irmãs têm olho claro. Eu tenho um biotipo totalmente diferente das minhas irmãs, eu tenho características físicas e o meu jeito de ser é totalmente diferente. E o meu pai passou a vida inteira dizendo que eu não era filha dele. Todas as brigas que aconteciam com meu pai e com a minha mãe, o meu pai jogava na cara da minha mãe que eu não era filha dele. E eu cresci com isso, das minhas irmãs tirando sarro, porque eu era diferente, porque eu era adotada, porque eu era filha da minha tia, eu era filha de todo mundo, menos da minha mãe e do meu pai. E o meu pai tinha plena certeza que eu não era filha dele. O que eu desenvolvi com isso? Um perfeccionismo, uma exigência comigo. Eu não exijo nada de ninguém, mas eu tenho que ser perfeita. Então, eu queria ser melhor que as minhas irmãs. Por quê? Porque eu queria provar para o meu pai que eu era melhor que as filhas dele, que ele considerava filha dele. Então, eu tinha que ser a mais bonita, a mais magra, a com o casamento perfeito, porque meu marido era perfeito, porque meus filhos eram perfeitos, porque eu era perfeita. Eu tive que fazer faculdade pública, porque elas fizeram privada, e eu tinha que ser melhor. Isso foi uma escravidão na minha vida inteira. Eu queria provar para o meu pai que eu era filha dele, que eu era melhor do que quem ele considerava filha dele. Com 30 anos de idade, quando eu conto isso, que eu fiz um exame de DNA quando eu tinha 30 anos de idade, eu já era casada. E eu lembro que eu precisei ir para o Mato Grosso, né, porque eles moravam lá, e aí, numa briga, novamente, o meu pai jogou na cara da minha mãe a infidelidade dela. A minha mãe se incomodou com aquilo e falou, agora é a hora, nós vamos fazer o DNA. Eu tinha 30 anos. Então, eu fiz o DNA. E eu lembro que a hora que a gente foi para o laboratório, o meu pai tinha um olhar de medo para mim. E ele só falou assim para mim, e se eu não for o seu pai, o que você vai fazer? E eu falei para ele, você vai ser sempre meu pai, mas eu preciso saber a verdade. Então, nós fizemos o exame, eu voltei para minha casa. E depois de uns 15 dias, saiu o resultado do exame, eu sou filha. E eu lembro que quando a minha irmã me mandou o resultado, eu só falei para ela, porque ela era a que mais tirava sarro de mim. Eu disse para ela, eu nunca mais quero ouvir nenhuma piada sobre isso. Sabe aquelas piadas que de graça não tem nada? É super sem graça? Porque a piada só é legal quando os dois riem, né? Quando só um lado ri, não tem nada de engraçado. Eu me libertei. Eu vou dizer para vocês, se eu soubesse que a minha vida seria tão mais fácil a partir daquilo ali, eu teria feito muito antes. Então, vou dizer para vocês, se alguém tem dúvida aí de alguma coisa, não espere fazer 30 anos, faça antes. Mas, mesmo quando eu comprovei que eu era filha e acabaram as piadas, eu ainda tinha ficado com a raiz de rejeição do meu pai. Então, eu achava que eu até tinha um problema de relacionamento com as minhas irmãs, mas o meu problema nunca foi relacionamento com as minhas irmãs. Eu queria ser melhor que elas e a culpa não era delas. A culpa era a minha raiz de rejeição com meu pai. E eu só descobri isso quando eu li as minhas memórias. Eu lembro que eu li para a Mari, e a Mari olhou para mim assim, com aquela cara, tipo, se ela não entendeu o que ela está lendo, eu vou ter que falar. Mas eu entendi. Eu saí aliviada. E eu compartilhei isso já no meu GA e no meu pequeno grupo, que hoje eu continuo, né, com as minhas 2 irmãs, uma mora em Londrina, uma mora no Mato Grosso, e o meu pai, ele se separou da minha mãe. Eu nem vou dizer aqui que graças a Deus separou, mas assim, pararam de brigar. Então, a separação foi um alívio. Mas meu pai mora comigo hoje, né? Olha como Deus trabalha. Eu falo que Deus tem uma maneira muito particular de trabalhar. E o meu pai veio morar com a gente depois da morte do meu marido. E o meu pai também perdeu o pai dele com 5 anos, a idade que o meu filho mais velho tinha, quando o meu marido morreu. E o meu pai tinha uma mágoa da mãe dele, porque a minha avó ficou viúva, se eu não me engano, eu acho que eu até escrevi no meu livro, acho que com 32 ou 33 anos, com 6 filhos. Então, é óbvio que a minha avó não conseguiu dar atenção para os filhos. Na verdade, ela estava com 5 filhos e grávida, quando meu avô morreu. E o meu pai tinha uma mágoa muito grande da minha avó, porque a minha avó não conseguiu suprir toda aquela necessidade sentimental que ele precisava.
E hoje, meu pai vendo a minha correria com 2, eu olho para ele, eu não preciso falar nada. Ele vê quanto é difícil para mim cuidar das crianças sozinha. Ele está sendo curado através do meu exemplo dentro de casa. Ele está conseguindo perdoar. Minha avó já faleceu, já faz um certo tempo, foi em 2013. Mas eu consigo enxergar toda a cura que está acontecendo dentro da minha casa hoje. O meu pai está morando com uma filha que até então ele achava que não era filha. E está sendo curado através da minha vida, que ele está vendo que não é fácil, eu com 2 e a mãe dele ficou com 6. Eu acho que seria impossível a minha avó conseguir suprir toda a necessidade sentimental de 5 filhos há 60 anos, 62 anos atrás. Meu pai está com 67. Então, é algo que quando a gente decide caminhar com Deus, decide enxergar tudo que Deus vem fazendo na nossa vida e que cada dia é um milagre, cada dia nós temos a oportunidade de se curar e de curar outras pessoas também. É incrível. E tudo isso eu só consegui enxergar fazendo 30 semanas. Então, eu desejo que vocês também escrevam as suas memórias, não deixe que nada passe. Leiam as suas memórias, porque Deus tem coisas incríveis para revelar para vocês. Amém, gente? Conclusão. Aqui na minha apostila é a 240 página, mas a minha é antiga. 237 na nova, será? Reiteramos que não importa o que você viveu, Deus estava contigo em cada etapa da sua vida. E apesar de talvez você questionar os porquês, Deus deseja responder um para quê. Apesar de você ter vivido o que viveu, Deus o ama infinitamente. E através de sua história, Ele vai resplandecer a glória dEle, para que o mundo saiba que, apesar de haver feridas, também há cicatrizes e novos começos. Próximo slide. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Como diz aqui na nossa apostila, o pastor Carlito Paes, uma ferida fechada e curada é um novo ministério aberto. Vocês sabem que no ano de 2022, quando eu fiz o 30 semanas, nós não tínhamos o grupo de luto. E o ano passado, então, o Lão e a Sinara montaram o grupo de luto. E eu tinha 2 mulheres. Eu, a minha dupla e mais 2. E eu fiquei orando o tempo todo para elas não desistirem, né? Porque a Sinara falou assim para mim, Samanta, se alguém desistir, o grupo vai fechar. E eu não queria que o grupo fechasse. E eu ficava dizendo para mim o tempo todo, Samanta, tudo bem se não vier mais de mulheres, tudo bem. As pessoas não gostam mesmo de falar do que perde. A gente só gosta de falar o que perde quando perde peso, né? Perdeu peso, todo mundo fica feliz. Mas fora isso, ninguém gosta de falar do que perde. E lá pela 4ª, 5ª semana, então veio mais uma. Gente, foi muito engraçado porque ela nem estava procurando grupo de luto. Ela estava procurando outro grupo. Só que daí na hora lá do dividir, ela não achou e ela caiu no meu grupo. E eu falei, é que você vai ficar. Aquela bem louca para pegar mais uma. E nós ficamos. Graças a Deus, elas ficaram as 30 semanas comigo. Então, nós ficamos em 5 o ano inteiro. No último dia, no dia da nossa formatura, que a gente chama, só 2 foram. E nós estávamos ali. Eu vou confessar, estamos na decisão de confessar, que eu fiquei um pouco envergonhada ali. Porque daí o grupo da depressão é enorme, o grupo da ira é enorme, o grupo da procrastinação, e o meu grupinho lá, nós em 4, lá no cantinho, assim, ó. E aí, eu lembro que eu estava muito feliz, porque a Rose, que é minha dupla hoje, eu não vi ela aqui ainda, e a Rose tinha acabado de me falar que ela ia servir esse ano e que ela queria ser minha dupla. E eu estava muito feliz. Mas chegou um participante, eu também nunca falei isso para a Sinara, e ele olhou para mim e falou assim, cadê as suas mulheres? E eu falei, elas estão aqui. E eu ainda quis me justificar, faltou uma, eu tinha 3.
mas nós éramos em 5. E eu confesso para vocês que eu fiquei me sentindo envergonhada por ter poucas. Eu cheguei a mandar uma mensagem para a Sinara esse ano. Falei, Sinara, olha só, se não tiver ninguém para o grupo de luta esse ano, faz outro de mágoa, eu facilito o grupo de mágoa, ou me coloca para fazer outra coisa. Eu não tenho problema, eu quero só servir. E esse ano, nós estamos em 7, nós estamos em 9, na verdade, né? São 7 mulheres, e mais eu e a Rose. E há 3 semanas atrás, nós estávamos ali no canto, e o compartilhar de uma delas, o nosso grupo caiu num riso tão grande, elas vão se lembrar, eu estou vendo uma lá, e eu falei, gente, vamos parar de rir, que a Sinara vai me expulsar disso aqui, ela nunca mais vai deixar eu servir. Porque o grupo de luto, a gente olhava para o lado, estava todo mundo chorando, e o nosso grupo se matando de rir do compartilhar dela. Mas foi incrível, ainda a gente brincou, acho que nós já choramos tanto na vida, né, que agora é hora de dar um pouco de risada. Mas a hora que eu vi o rosto delas e a transformação na vida delas, eu acredito que isso está acontecendo em todos os grupos. Eu só consegui agradecer a Deus pela Lã e pela Sinara terem feito o grupo, por vocês terem aceitado o chamado, por vocês terem escolhido o grupo de luto. Eu não posso deixar, eu também não posso contar, mas também não posso deixar de dizer um pouquinho que eu tenho uma viúva no meu grupo que ela chegou para se curar do luto e ela está quase casando. Eu encorajei ela a escrever o testemunho dela. Eu falei que eu já posso virar até uma coach gospel. 30 semanas, do luto ao altar. Meu grupo vai bombar ano que vem. A hora que eu começar a falar que as mulheres do meu grupo estão casando. Gente, ela vai testemunhar, porque ontem eu já falei com ela. Quando ela marcar a data, ela vai testemunhar. Então, é lindo ver o que Deus faz. A gente só precisa estar disposto. A gente só precisa ser sincero. E nós todos estamos nos entregando aqui de corpo e alma para esse programa. Eu quero dizer para vocês que é lindo. Nós que estamos servindo, quando eu olho para o rosto de vocês, eu falo mais, lógico, do meu grupo, porque é quem eu acompanho semanalmente, é uma gratidão imensa estar aqui. Então, eu quero agradecer, dizer meu muito obrigada a quem escolheu estar aqui, a quem escolheu o meu grupo. Ela está chorando, vou chorar também. Último slide. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Para concluir, eu só quero dizer assim, que Deus está assim muito interessado na sua cura. O inimigo não está não, mas Deus está. Seja honesto com você, seja honesto com Deus. Na verdade, Deus já viu tudo, mas você precisa ser honesto, né? Se entregue ao processo, que Deus vai fazer a transformação muito mais do que Ele já vem fazendo na vida de cada um. Muito obrigada. E eu esqueci de deixar a pergunta facilitadora de hoje. E como diz a minha amiga, não facilita nada. Está ali. Para qual parte da minha vida eu não quero olhar? Agora sim, gente. Obrigada. Boa noite.